Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo a todos. Como é bom estarmos na presença de Deus nessa noite de hoje, de dia do Senhor, aonde tiramos esse momento para louvar, exaltar e enaltecer o nome do nosso Deus triuno. Nesse momento nós vamos à presença de Deus em oração. Também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet. Espero que Deus nos dê um momento proveitoso nesta hora. Fechamos os nossos olhos e vamos à presença de Deus. Senhor Deus e amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, queremos, ó Deus, nesse momento, engrandecer e enaltecer o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Hoje é o dia, Pai, que separamos para louvar e enaltecer, ó Deus, o Teu nome que é forte e poderoso, Pai. Te louvamos, Senhor, porque essa é uma adoração pactual, onde nós somos, ó Deus, o Teu povo e Tu és o nosso Deus. O Senhor colocará em nossos corações o Teu santo temor, para que Te amemos para todo sempre. Queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito possa abrir a nossa mente para compreendermos as verdades da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele possa iluminar, ó Deus, as trevas da ignorância da nossa alma e que possamos, ó Deus, debruçar os nossos corações na Tua santa palavra, na Tua verdade. Que nesta noite de feira da alma possamos sair daqui abastecidos para a Tua glória. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abramos, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Neste momento nós vamos seguir nossa série de exposição da palavra de Deus. Nós estamos chegando no fim do Sermão do Monte. E hoje nós iremos trabalhar uma passagem de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Nós iremos falar hoje sobre os dois fundamentos. As crianças que estão com suas tarefas, queria pedir que vocês desenhassem duas casas, uma casa firme, em pé, e uma casa destruída. Nós vamos seguir dentro desse tema, nós vamos falar sobre os dois fundamentos, vamos falar sobre as duas casas, os dois construtores e o fim que essas casas tiveram. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Caso as mães precisem sair um pouco para pastorear o bumbum dos seus filhos, fiquem à vontade. Nós temos um berçário aqui atrás, tá bom? E nós vamos seguir com a exposição da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus queridos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do Sermão do Monte, e sem dúvidas foi uma jornada de muito aprendizado da palavra de Deus, onde nós aprendemos sobre as bem-aventuranças, nós aprendemos sobre oração, sobre esmolas, sobre jejum, sobre amor aos inimigos. Nós aprendemos lições preciosas no Sermão do Monte. Mais uma vez reitero, o Sermão do Monte poderia ser definido como a constituição do reino de Deus. Também poderíamos dizer que o Sermão do Monte é o perfil do verdadeiro cristão ou perfil do cidadão do reino, como dizia o Dr. Lloyd Jones. E também poderíamos afirmar que o Sermão do Monte é o sermão da contracultura cristã,
como dizia o Dr. John Stott. Então nós temos aqui um sermão muito importante de todos os sermões que Jesus pregou, onde ele mostra as evidências, os sinais e as manifestações de alguém que de fato pertence ao reino de Deus. Meus irmãos, antes de tratar do texto propriamente dito, Jesus ele vai usar a metáfora da construção civil para falar sobre a atitude que aqueles homens deveriam ter diante do ensino que ele trouxe, diante do ensino que ele pregou. A Bíblia, irmãos, ela afirma e ela diz para nós que Jesus, ele tinha uma profissão. A profissão de Jesus, segundo o que está narrado nos evangelhos, é que ele era um carpinteiro. Quando nós falamos sobre a carpintaria, logo vem na nossa mente que Jesus ele era um artista, um artesão. Só que o termo grego para carpinteiro é o termo teknon. O termo teknon não significa necessariamente um artista. A palavra teknon vem da palavra arquiteto, que seria o chefe dos construtores, ou da palavra tectônica, ou seja, pedra. O que isso significa? Que o nosso Senhor Jesus, ele mexia com construção. Então, em uma linguagem moderna, ele era um pedreiro. Era alguém que tinha as mãos calejadas e que trabalhava na construção, seja de casas usando pedras, seja de casas usando barro, ou seja de barcos usando madeira. Então ele era um construtor de modo geral. Em nossa linguagem, ele seria aquilo que nós chamamos de um pedreiro ou de um construtor. Não acho que Jesus era alguém que ficava ali fazendo bonecos de barro, como nós conhecemos dentro da nossa cultura. Ele era alguém que trabalhava e trabalhava duro. Ele seguiu a profissão do seu pai. Então, quando ele vai falar sobre essas duas construções, ele não está falando de algo que ele desconhece. Essa metáfora aqui, ela é muito familiar para Jesus. Jesus provavelmente construiu muitas casas no seu tempo. Então, quando ele fala sobre os fundamentos, sobre a construção das casas, que era comum naquela época serem construídas nos leitos dos rios, para que as pessoas que ali estivessem pudessem plantar e ter água para regar e para a própria subsistência. Então, Cristo ele está falando de algo que é muito familiar para ele. Então, quando você lê a Bíblia e vê a palavra carpinteiro, não acho que Jesus seria um artista dentro do nosso contexto moderno, mas ele era alguém que trabalhava duro, talhando pedras para construir casas. Alguns estudiosos chegam a dizer que por causa disso, Jesus não seria um homem tão franzino, mas ele era alguém bem robusto, porque o trabalho de talhar pedras para construir casas era um trabalho que exigia um esforço enorme. Então, o nosso Senhor Jesus, ele era um pedreiro. Aqui, meus irmãos, no versículo de número 24, ele vai trazer um desfecho final do Sermão do Monte. Ele vai falar sobre uma parábola da construção civil, onde ele vai falar sobre 2 construtores, 2 alicerces, 2 casas e 2 destinos finais. Mais uma vez, para você gravar na sua mente. Ele vai falar sobre 2 construtores, 2 alicerces, 2 casas e 2 destinos finais. Jesus trouxe ensinos poderosos aqui, do capítulo 5 até o capítulo de número 8. E agora aqui, ele está fazendo um desfecho final. O que nós deveríamos fazer, diante de tudo que nós ouvimos até agora, o que você, que dominicalmente ouviu cada sermão no Sermão do Monte, deveria fazer. Qual a sua atitude diante do ensino de Jesus e da palavra de Deus? Jesus, ele vai tratar de algo que Tiago já fala, que nós não devemos ser ouvintes da palavra somente, mas também praticantes da palavra. Nós não devemos somente ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos colocar em prática a palavra de Deus, porque o evangelho que não nos transforma, ele tem efeito contrário, ele endurece o nosso coração. O evangelho que não nos conduz a Cristo para a salvação, ele testemunhará contra nós no dia do juízo. Mais uma vez reitero para você,
Irmãos, é perigoso ouvir sermão, é perigoso ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, adquirimos informações em nossa mente, mas aquilo não desemboca em atitudes práticas, isso é muito perigoso. Cada sermão que você ouve, domingo após domingo, durante um ano, mais de 50 sermões, se isso não transformar a sua vida, isso vai endurecer o seu coração para o seu próprio juízo. Então Jesus, depois de expor os seus ensinos, depois de expor as suas diretrizes para aqueles que são cidadãos do reino, ele vai falar sobre duas casas. Essa linguagem dúbia aqui, ela é muito interessante no Sermão do Monte. Jesus havia falado sobre dois caminhos, um estreito e um caminho largo, duas portas, uma porta estreita e uma porta larga, e agora ele vai falar de duas casas. O que Jesus está querendo aqui é desafiar os nossos corações à obediência a Ele. Nós não devemos somente ouvir sermões para adquirirmos informações teológicas. Nós devemos ouvir sermões para mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes e mudar o nosso comportamento. Nós não devemos somente ter informação na cabeça, mas nós devemos incorporar nas nossas próprias vidas aquilo que nós temos aprendido. Não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então, todas as vezes que você lê um livro, lê a Bíblia, ouve sermões, estudos bíblicos, Deus sempre está desafiando o nosso coração a vivermos aquilo que nós temos ouvido. Mais uma vez reitero, no nosso país, na nossa nação, nós temos vivido situações terríveis. Hoje nós temos, por exemplo, mais uma vez, aquilo que nós chamamos de evangélicos não praticantes. Antigamente nós falávamos dos católicos não praticantes, e hoje são os evangélicos não praticantes. São aqueles que têm uma amizade com a igreja, são amigos do evangelho, gostam até da fé cristã, mas a vida deles não é transformada por esse evangelho. Eles carregam o nome de evangélicos, mas a vida deles não denuncia isso. Eles são, por exemplo, aquilo que nós poderíamos falar de cristãos de IBGE, ou cristãos nominais, que tem o seu nome ali no censo, mas a vida dele não é transformada. Alguns se comportam como se fossem agentes secretos do reino de Deus, aonde ele afirma que é cristão, mas a vida dele não denuncia isso. Irmão, Jesus está nos confrontando duramente com essa passagem aqui da construção dos alicerces e dos dois construtores. Eu queria que nessa noite de hoje você ficasse atento àquilo que eu irei falar para vocês. Irmãos, pode ter certeza de que cada sermão que você está ouvindo aqui, isso te compromete diante de Deus. Tudo que você tem aprendido da palavra de Deus, isso te compromete diante do Senhor. Certa feita, eu estava na minha biblioteca, e estava ali procurando um livro, e a minha esposa estava lá, e eu estava ali olhando o livro, e minha esposa disse: nossa, quantos livros você tem, né? Eu disse sim. Ela disse: eu tenho pena de você. Eu não sei se você está entendendo. Quanto mais livro eu tenho, mais eu leio. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu me comprometo diante de Deus. O pecado de quem conhece a verdade de Deus é um pecado que fede mais e que é mais hipócrita, porque nós pecamos diante de maior luz. Você sabe que na condenação final haverá graus de punição no inferno. Ninguém será punido na mesma proporção, porque o nosso Deus é justo. E o que definirá esse grau de punição? Não somente o pecado que nós cometemos, mas como ele foi feito. Ou seja, se eu pequei diante de mais luz, eu serei duramente punido por Deus. A Bíblia diz que aquele que soube fazer a vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube fazer e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Eu tenho para mim que aqueles que mais serão punidos no inferno são aqueles que mais conhecem o Evangelho. Você pode até olhar e dizer: então, pastor, quando chegar o próximo domingo, eu não vou vir mais para a igreja, porque eu tenho percebido que tenho batalhas contra o pecado, e cada momento eu estou ouvindo o sermão, e isso está me comprometendo diante de Deus, então eu vou ficar em casa. Essa não é a melhor decisão, essa não é a melhor escolha. Você tem que ouvir a palavra de Deus, conhecer as verdades do Senhor, pois só teremos mudanças reais na nossa vida se conhecermos a palavra de Deus. Mas é bem verdade que conhecer a palavra de Deus é uma bênção, mas é perigoso demais, e nós devemos estar atentos a isso.
A palavra que não nos transforma, meus irmãos, é uma palavra que nos endurece. Da mesma forma que o sol, ele endurece o barro e derrete a cera. É a mesma coisa que a palavra de Deus faz nos nossos corações. Ou os nossos corações são quebrantados por Deus, para que nós venhamos nos sujeitar à sua vontade. Ou eles são endurecidos e Deus vai nos entregando a nós mesmos para o nosso próprio juízo. Nós amamos conhecer teologia, principalmente pastores. Nós amamos conhecer a palavra de Deus, estudar o grego, o hebraico, fazer exegese do texto bíblico, ler livros e mais livros, livros e mais livros, mas isso é muito comprometedor para nós. Meus queridos, veja o que diz o verso de número 10, do capítulo 7, ou melhor, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Irmãos, a primeira coisa que eu queria falar para você é que Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Existe hoje pessoas dentro da igreja que elas querem separar Cristo do ensino dele. Por exemplo, você nunca ouviu pessoas pregarem e falarem o seguinte: o que mais importa é relacionamento com Cristo, não doutrina. Doutrina mata. Nós temos que ter um relacionamento sincero com Jesus. Irmãos, se nós amamos a Cristo, nós amamos também o seu ensino. Se nós amamos o Senhor Jesus, nós vamos nos sujeitar àquilo que Ele falou. Nós não podemos separar Cristo daquilo que Ele ensinou. Qual é o Cristo que você ama? Se você rejeita o ensino dEle, não pode ser o Cristo das Escrituras, mas um Cristo que você criou de acordo com sua própria imagem e semelhança. Eu não sei se você concorda comigo. Certa feita, eu ouvi um pastor na internet muito famoso dizer o seguinte: as pessoas ficam falando de doutrina, de ensino. O mais importante é relacionamento com Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que se relacionar com Cristo é ruim, não, é bom. Mas nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, Cristo dos seus ensinos. Se nós amamos a Cristo, nós vamos nos sujeitar à sua palavra. E quando nós obedecemos a Cristo, Ele nos compara aqui a um construtor prudente, que fez o quê? Edificou sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é tudo aquilo que Jesus ensinou. A rocha aqui são os ensinos de Cristo. Esses dois construtores aqui, eles têm uma coisa em comum: ambos ouviram o ensino, mas somente um praticou o ensino. Ambos ouviram a pregação, mas somente um colocou em prática em sua vida. Então você pode se identificar tanto com um quanto com outro construtor. Então ele vai dizer: aquele que ouve é como um construtor que edifica a casa sobre a rocha. O alicerce de uma casa, irmãos, é muito importante para suster todo o prédio. Ninguém constrói uma casa sobre o chão. É preciso cavar alicerce, é preciso colocar pedras para que toda a estrutura fique firme. E naquela época era muito comum as pessoas construírem suas casas nas margens dos rios, como é hoje nas cidades. Por exemplo, hoje na maioria das cidades, as cidades são cortadas por rios. Porque quando você constrói casas perto de rios, vocês têm água, que é importante para a subsistência, tanto da agricultura quanto dos animais. E é importante entender que essa passagem foi escrita em um contexto agropastoril do Antigo Oriente. Então o rio era muito importante. Então as pessoas construíam a casa ali próximo dos rios. E o que acontece? O período de escassez de chuva na Palestina é muito grande. Mas quando vem chuvas, aqueles rios inundam. E aquelas casas começam a ser solapadas pelas águas, pelos ventos fortes. E Jesus diz que aquele que ouve a palavra, aquele que escuta a pregação da palavra, mas não coloca em prática em sua vida, é como alguém insensato ou um tolo, alguém que age sem pensar. E ele constrói sua casa na areia, e o que acontece? Vem a chuva, enche os rios, sopram os ventos, e aquela casa é destruída, é devastada. Todavia, aquele que constrói sua casa sobre a rocha, o que acontece? Vem as chuvas, inundam os rios, sopram os ventos, e aquela casa está o quê? Firme. A pergunta que eu faço para nós é: em que momento essa chuva, essa inundação e esse vento acontece? Existe aqui divisões de interpretação. Alguns vão dizer que as chuvas, as inundações e os ventos são as circunstâncias da vida, que vem para todo mundo, para o insensato, para o sábio, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para todo ser humano.
Não ache que sofrer é um privilégio só de crentes. Todo mundo sofre porque nós vivemos em um mundo caído. O sofrimento vem para todos. Se essa interpretação está correta, o propósito desse sofrimento é mostrar onde nós estamos firmados. Porque a casa aparentemente parece ser igual. O que diferencia ela é o fundamento. São os fundamentos que diferenciam essas casas. Então, quando vem um momento de dificuldade, de sofrimento, é o meio que Deus usa para revelar o estado da nossa fé. Como está a nossa vida espiritual? Irmãos, como Deus usa as circunstâncias para mostrar como está o nosso estado diante dele. Como Deus usa as experiências da vida, experiências de sofrimento e dolorosa, para mostrar como está o estado da nossa fé diante do Senhor. Irmãos, o sofrimento, a angústia vem não para matar a nossa fé. Ela vem com dois propósitos. Primeiro, ou para depurar a nossa fé e mostrar que ela é genuína, ou para revelar que nós não temos fé nenhuma. Esse é o propósito dos vendavais e do sofrimento. Entretanto, alguns vão dizer que essas chuvas, essas inundações e os ventos, na verdade não está tratando das circunstâncias difíceis da vida, mas do dia do juízo. Porque se você for ler do versículo de número 15 ao verso de número 23, que nós vimos domingo passado, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele dirá: apartai-vos de mim. Então, o dia da tormenta aqui será o dia do juízo final, quando Deus se sentar no seu trono de glória para julgar todas as nações. Aqueles que não viveram o evangelho de Jesus serão devastados pela ira de Deus. Todavia, aqueles que aplicaram o ensino da palavra em suas próprias vidas, em seus próprios corações, incorporaram isso em suas atitudes, estarão firmes diante do Senhor. Talvez essa segunda opção seja a mais plausível diante de tudo que nós estamos vendo aqui. Irmãos, a construção é um processo, e é um processo que dura toda a nossa vida. Qual é o alicerce que você tem construído sua vida? Você tem construído sua vida, por exemplo, na sua autojustiça? Você confia demais em si mesmo, em seus próprios méritos, em sua própria capacidade para construir sua vida? Se você constrói a sua vida diante da sua autojustiça, sua casa será devastada, sua casa será destruída no dia de juízo. Nós precisamos construir a casa diante de ensinos sólidos e firmes como rocha. Irmãos, nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos conhecido as Sagradas Escrituras, e o que é importante para nós essa noite de hoje é o que você tem feito com isso. Irmãos, eu estou pregando para os irmãos, mas isso é uma palavra que foi muito confrontadora ao meu coração. Mais uma vez reitero para nós aqui, talvez o pecado mais hipócrita de alguém que está aqui é o meu, porque eu peco diante de maior luz. O meu pecado ele se torna mais hipócrita, mais ofensivo a Deus e fede mais. Isso me leva a um temor profundo no meu coração, porque eu estou pecando diante de uma luz maior. Meus queridos, algumas considerações que eu queria que você pensasse nessa noite. A primeira delas, reflita sobre isso. Cada sermão que você já ouviu, cada livro que você já leu, o torna duplamente responsável diante de Deus. Quantos anos você já está na igreja? Pastor, 10 anos. Um ano tem o quê? 52 domingos? Você ouviu a cada ano 52 sermões. Talvez 52 escolas bíblicas dominicais. Quantos livros você já leu? Quantas vezes você leu a Bíblia toda? O plano anual, né? O plano anual é perigoso. Eu vou fazer um plano anual de leitura da Bíblia. 3 capítulos por dia e no fim de semana, no domingo 5. Aí termina e diz: irmãos, que bênção. Aí coloca no Facebook: li a Bíblia mais uma vez. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso pode ser comprometedor para a sua vida. E você não tem a noção do perigo. Não, eu não quero que você pare de ler a Bíblia. Mas eu quero que você olhe para a sua própria vida. Eu gosto de grandes teólogos, que eu me inspiro, que eu amo os escritos. E geralmente a gente diz assim: nossa, como eu queria ser um teólogo como Agostinho de Hipona. Como eu queria ser um teólogo como Tomás de Aquino. A gente quer a erudição e o conhecimento,
Mas a gente não deseja a vida piedosa dessas pessoas, ou não? A gente não deseja muito a vida piedosa dessas pessoas. A gente deseja o conhecimento, porque o conhecimento, irmãos, ele é algo glamuroso. A gente impressiona as pessoas. Mas o evangelho precisa ser encarnado na nossa vida. Eu não sei quantos sermões você já ouviu. Eu não sei quantas pregações você já ouviu. Mas pode ter certeza de uma coisa: cada uma delas pode ser o meio que Deus vai te salvar, ou pode ser o chicote que Deus vai te chicotear. Segunda consideração que eu queria pensar com você é que Deus usa os tempos, as circunstâncias, para muitas vezes revelar a fé verdadeira ou a ausência da mesma. O dia do juízo vai revelar a fé verdadeira e a fé falsa. Às vezes nós temos um entendimento, geralmente as igrejas se preocupam muito com os jovens que adentram as faculdades e dizem assim: o jovem entrou na faculdade crente e hoje virou um ateu. Ele cria verdadeiramente em Cristo e hoje parece um pagão. Uma fé verdadeira, ela é firme. Uma fé verdadeira, ela é constante. As circunstâncias só revelam a nossa incredulidade. E eu queria que você pensasse também, meus irmãos, que a questão mais importante não é o quanto você conhece da palavra, mas o quanto você obedece à palavra. Mais uma vez, o que é mais importante não é o quanto você conhece da palavra, mas o quanto você obedece à palavra. Às vezes eu visito a casa de irmãos aqui, eu acho muito bonita as bibliotecas dos irmãos, porque eu gosto de livros, e eu olho assim: nossa, que legal, está ferrado. Esse aí, se não mudar de vida, cada livro desse vai ser para aumentar o fogo do inferno sobre a vida dele. Então, meus irmãos, é comprometedor o ensino bíblico, é comprometedor a palavra de Deus. Talvez você pode estar pensando nessa noite de hoje o seguinte: pastor, tudo bem, o senhor está falando aí sobre viver os ensinos de Cristo, aplicar a palavra de Deus na nossa própria vida para que tenhamos uma casa firme. Isso não significa que o senhor está ensinando que a salvação é por obras? Isso não significa que o senhor está ensinando que a salvação é por aquilo que eu faço, é pela minha performance? Não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não existe mérito nenhum em nós que nos leve à salvação. Irmãos, nós estamos construindo uma vida a partir de um alicerce. Nós somos construtores, queira você aceitar isso ou não, você é um construtor, você está edificando sua vida. Não pense: pastor, eu não estou servindo a Cristo, mas eu também não estou servindo ao diabo. Se você não serve a Cristo, você está construindo uma casa, e naquele dia, essa casa será devastada. Eu sei que nós não somos salvos pelaquilo que a gente faz, nós somos salvos pelaquilo que Cristo fez. Nós não somos salvos pelo sacrifício que nós fazemos para Deus, mas o sacrifício que Deus em Cristo fez por nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras que fazemos para o Senhor, mas as obras que o Senhor fez para nós. Todavia, a Bíblia diz que a nossa fé opera a obediência. O que significa isso? Que muitas vezes nós cremos em uma fé altamente mística e sincrética. A nossa fé, ela é operante. Tiago fala sobre isso. Se eu perguntasse aqui para você: quem salva o homem? Quem é que salva você? É a fé? É as obras? O que você me diria? Qual dos dois? Pastor, sou um bom protestante, quem me salva é a fé. Ok, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem te salva não é fé e nem obras. Quem te salva é uma pessoa. Quem te salva é Cristo. A nossa fé é a causa instrumental, mas essa fé que nos salva, ela nunca está sozinha. Ela desemboca em atitudes de sujeição à palavra de Deus. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos viver em sujeição ao Senhor. Qual é a evidência de que você é um crente? Lembra que nós falamos sobre isso? Qual é a evidência que você é um cristão? É porque você tem o nome no rol de membro da igreja? É porque você foi batizado, toma ceia? A grande evidência que você é um crente é que você se sujeita a Deus. Os princípios da palavra que norteiam e governam sua vida, não princípios mundanos, humanistas e pagãos.
Se nós somos um crente, nós somos cristãos, a palavra de Deus é quem vai nortear as nossas atitudes, a forma de pensar, de falar e de agir. Nós somos conhecidos como aqueles que vivem a palavra de Deus nas nossas próprias vidas. E muitas vezes nós carregamos o nome de cristão e vivemos em rebelião contra o Senhor. Vivemos em rebelião contra Deus. Talvez você venha para a igreja dominicalmente bem engomadinho, parecendo um anjo, mas dentro de casa você parece um capiroto. Irmãos, nosso coração precisa ser confrontado por Deus. Nós precisamos às vezes ter vergonha, como cristãos, que abraçamos valores e princípios mundanos na nossa própria vida. Princípios que não têm nada a ver com a palavra de Deus, e muitas vezes vivemos como pagão. Nessa noite de hoje eu queria desafiar seu coração. Onde você está construindo sua casa? Na areia? Se prepare que o vendaval vai chegar e não vai sobrar nada, só escombros. Se você tem construído sua casa sobre a rocha, ela vai ficar firme e permanecer de pé. Pastor, como eu sei que eu estou construindo minha casa na areia? Eu vou te dizer como você sabe. Se você ouve sermões e você está aqui ouvindo uma pregação, como alguém que está ouvindo uma palestra, e aquilo não serve de nada para a sua vida, você está construindo sua casa sobre a areia. Ela vai ruir em algum momento. Mas se você tem lutado, Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero aplicá-la na minha própria vida, você está construindo a casa sobre a rocha. O juízo vai vir em algum momento para todo mundo, mesmo você acreditando nisso ou não. Infelizmente só tem pessoas que vão acreditar nisso quando chegar o dia. Irmão, o Sermão do Monte ele é belo, mas o Sermão do Monte ele é desafiador. Por exemplo, qual a sua primeira atitude depois que você ouve uma pregação? O que é que você faz? Não, pastor, depois que eu ouço uma pregação, que termina o culto, eu volto para a minha casa e vou tentar assistir ali o Fantástico, os gols da rodada e segue a vida. Não, meus irmãos, nós deveríamos remoer aquilo no nosso coração e dizer, Senhor, o que eu preciso mudar? Qual a área da minha vida que precisa ser transformada? Isso precisa incomodar nossos corações. Por exemplo, você é exortado. Irmãos, nós precisamos entender que domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós guardamos, é o dia que nós celebramos a ressurreição, e é o dia que nós adoramos a Cristo. Deixamos os nossos afazeres corriqueiros para estar na presença do Senhor. Você escuta isso, mas o que é que você faz? Você troca muitas vezes o seu culto a Deus para outras coisas supérfluas. Isso vai testemunhar contra você no dia do juízo. O que você deveria fazer ao ouvir uma exortação como essa? Chegar em casa e chorar suas escórias e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu tenho tratado com desprezo o teu dia. Eu tenho tratado com desdém o dia do Senhor. Pai, me perdoe, se possível, reúne a família na mesa, os filhos, e diz, eu tenho sido um péssimo testemunho dentro de casa, com respeito à guarda do dia do Senhor. Todos os ensinos, meus irmãos, da palavra de Deus, ele é desafiador para cada um de nós. É possível você conhecer a palavra e não vivê-la. Irmãos, como eu conheço tantos pastores, que se eles vierem pregar aqui, eles dão um show de teologia, de conhecimento das Escrituras, mas a vida deles é uma tragédia, a vida deles é uma desgraça total. Não é o quanto você conhece da palavra, mas o quanto você obedece à palavra. Não é o quanto você conhece sobre Deus, mas o quanto você conhece a Deus. Não é o quanto você conhece sobre Jesus, mas o quanto você conhece a Jesus. Eu queria orar por você nessa noite de hoje. Que Deus desafie os nossos corações neste momento. Feche os seus olhos nessa hora. Oh Deus, como nós somos, Senhor, negligentes, omissos,
e muitas vezes hipócritas, Senhor. Ó Deus, nós nunca seremos perfeitos no tempo e na história como nós seremos na glória. Todavia, ó Deus, nós estamos construindo as nossas casas, Senhor. Estamos levantando os muros, colocando telhados, rebocando as nossas casas. Elas parecem bonitas por fora, mas os seus fundamentos são podres, frágeis, pífios. Que não venhamos, ó Deus, esconder os nossos corações que andam em rebelião com o Senhor, com um verniz de piedade, mas uma piedade falsa. Ajude-nos, ó Deus, a verdadeiramente construirmos uma casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque os ventos começam a soprar e um dia o Senhor virá estabelecer julgamento sobre todos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Eu oro nessa noite de hoje por pessoas que estão aqui no nosso meio e talvez não reconheçam o senhorio do Teu Filho Jesus e que até agora têm edificado suas casas na sua autojustiça, confiando na sua justiça própria, nas suas obras, nos seus trapos imundos, Senhor, para se manter de pé diante do Senhor. Ó Deus, demole essa casa no tempo e na história e não no dia do juízo, Senhor. Que o Senhor quebre agora esses corações, Senhor, para que verdadeiramente eles possam se sujeitar à autoridade do Senhor e da sua palavra. Eu oro, Senhor, também por pessoas que talvez estejam no nosso meio, que aparentam, ó Deus, ser uma casa bonita e perfeita, mas que também, Senhor, têm edificado suas casas sobre os trapos imundos de sua autojustiça e da sua vil soberba. Que o Senhor, ó Deus, possa demolir também essas casas. Quebra-nos, Senhor. E eu oro por aqueles que estão aqui no nosso meio e que têm buscado trilhar um caminho de obediência ao Senhor. Apesar, ó Deus, das tempestades, tem buscado se sujeitar à autoridade da Tua palavra. Que o Senhor nos firme, Pai. Que o Senhor firme cada dia mais e mais os nossos irmãos, Senhor. Desafie, ó Deus, os nossos corações a olhar para a nossa própria vida nessa noite de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, reitero. Talvez durante esse sermão, você está no seu coração dizendo, que bom que o irmão veio e está ouvindo isso. Cuidado é com você. Esse sermão é comprometedor para você, tanto quanto para o seu irmão.